Olá, pessoal! Nesta videoaula, vamos estudar a distribuição de probabilidade normal. A distribuição normal é o modelo probabilístico mais conhecido, onde várias técnicas estatísticas necessitam da suposição de que os dados se distribuam normalmente para serem utilizadas. Seus parâmetros são a média e o desvio padrão. Suas características são: sua curva de probabilidades tem forma de sino, veja no desenho. A área total sobre a curva é igual a 1. No ponto mais alto na curva, encontra-se a média da distribuição. A curva é simétrica em relação à média. O desvio padrão determina a largura da curva. Quanto maior o desvio padrão, mais larga e mais plana tende a ser a curva, mostrando a variabilidade nos dados. As probabilidades para a variável aleatória normal são dadas por áreas sob a curva. Vamos agora a um exemplo de aplicação deste módulo. Olá, pessoal! Agora a gente vai apresentar então um exemplo da distribuição normal de probabilidade. Essa distribuição ela é um pouquinho diferente das outras porque a nossa variável agora de pesquisa é uma variável contínua, certo? Vamos ver então um exemplo. O comprimento de uma peça de uma linha de produção tem distribuição normal, então aqui a gente já tem a premissa básica, que é garantir que essa variável que a gente está estudando tem esse comportamento, tem essa distribuição, com média de 4,1 centímetros e desvio padrão de 0,9 centímetros. Os parâmetros da distribuição normal sempre são a média e o desvio padrão. São essas características que são importantes da gente destacar. Qual a probabilidade de que uma peça aleatoriamente selecionada apresente o seu comprimento? Bom, então a gente quer saber aqui qual é a probabilidade desse comprimento ser inferior a 3,8 centímetros. Nós trabalhamos com cálculos de áreas, as probabilidades, certo? Então, só para destacar aqui, a probabilidade que a gente quer é a probabilidade do comprimento ser inferior a 3,8 centímetros, ok? Quando a gente garante que uma variável tem distribuição normal, nós garantimos que a distribuição de probabilidade dela ocorre a partir dessa distribuição aqui. Nós temos o zero, vamos colocar aqui já a média como valor central. No nosso caso aqui, no nosso exemplo, a nossa média é 4,1 centímetros, já vou até substituir aqui pelo valor, 4,1. E nós queremos então, vamos pensar, isso aqui é uma régua, tá, gente? 3,8, vamos colocar mais ou menos aqui. Nós queremos saber qual é a probabilidade do comprimento ser inferior a 3,8. Então, na verdade, o que a gente quer aqui, ó, é saber essa probabilidade aqui. Quanto vale este pedacinho aqui? Isso aqui é um cálculo de área, certo? Mas qual é a vantagem que a gente tem aqui na distribuição normal? Esses cálculos de áreas foram todos já calculados e colocados em uma tabela, que é a tabela da distribuição normal que vocês têm no nosso livro, que vocês têm ali onde diz tabelas estatísticas, que no dia da prova vocês também vão poder utilizar e consultar essa tabela, certo? Todas as probabilidades, elas já estão inseridas nessa tabela. O que a gente vai aprender aqui hoje é como que a gente faz para poder utilizar essa tabela de probabilidades. Então, nós queremos aqui, nesse caso, uma probabilidade inferior a 3,8. Essa tabela que nós estamos utilizando no nosso livro, ela sempre vai nos apresentar as probabilidades de áreas inferiores, ou seja, áreas da esquerda, certo? Existem outras tabelas que apresentam áreas superiores. E existe ainda uma terceira tabela que apresenta probabilidades entre dois pontos. Bom, nós não vamos trabalhar com três tabelas distintas. Nós vamos trabalhar somente com a área inferior e aprender a utilizar ela em todas as situações, certo? A situação mais simples que a gente tem é realmente quando a gente quer uma área inferior, porque esse valor a gente olha direto na tabela. Bom, para nós podermos então consultar a nossa tabela, nós temos que fazer um processo que se chama padronização. O que consiste esse processo de padronização? Nós vamos transformar então a nossa variável x, que tem a sua média e seu desvio padrão, numa distribuição normal
padrão, padronizada, que é a que a gente utiliza na tabela. Como é que a gente faz isso? Bom, essa distribuição é chamada de Z. Basta nós pegarmos, então, o nosso X de interesse, nosso valor da variável, diminuir a sua média e dividir pelo seu desvio padrão, certo? Nesse caso aqui, nesse exemplo, a gente já identificou aqui que a nossa média do comprimento é 4,1 centímetros e que o nosso desvio padrão é 0,9 centímetros. O X que nos interessa aqui é 3,8. Então, como é que nós vamos fazer esse cálculo aqui? Vai ser 3,8, que é o X que me interessa, menos o comprimento médio, que é 4,1, dividido pelo desvio padrão, que é 0,9. Vamos fazer juntos esse cálculo? 3,8 menos 4,1 dividido por 0,9. Isso dá menos 0,33. Ok? Bom, como é que a gente olha esse valor agora na tabela, pessoal? Aí nós vamos ter que fazer a seguinte interpretação. Eu vou botar aqui, ó, menos 0,33. Esse é o valor que eu vou buscar na tabela. Nós vamos quebrar esse número em duas partes, tá? Nós vamos dividir o décimo do centésimo. Na primeira parte desse número, nós vamos ficar com a parte inteira mais o décimo. E na segunda parte desse número, nós vamos ficar com o valor em centésimo, certo? Essa primeira parte aqui vai nos dizer a linha que nós vamos olhar na nossa tabela. E o centésimo, ele vai me indicar a coluna que nós vamos olhar na nossa tabela. Então, peguem aí a tabela da distribuição normal e me acompanhem aqui como é que a gente identifica o menos 0,33. E eu vou mostrar para vocês aqui. Bom, pessoal, vocês vão observar que na nossa tabela ela tem duas folhas, né? Uma que corresponde aos valores de Z positivos e a outra que corresponde aos valores de Z negativos. No nosso exemplo, nós estamos buscando o menos 0,33, certo? Que é negativo. Então, vocês vão pegar a tabela que diz valores negativos. A primeira parte do número, que é o menos 0,3, vai nos indicar a linha que a gente vai olhar. Então, nós vamos olhar aqui a linha menos 0,3. E o 0,03, que são os centésimos, vão me indicar a coluna que a gente vai olhar. É como um joguinho de batalha naval, pessoal. A gente vai ter um endereço de linha e coluna. Então, nós queremos olhar um número menos 0,33. Se vocês forem observar aí na tabela de vocês, a probabilidade que está aí é 0,3707. Esse é o valor daquela área que a gente está procurando. Então, vamos voltar lá para resolver o nosso problema. Ó, a probabilidade, então, de ser menor que 0,33, conforme nós vimos lá, é 0,3707. Então, quer dizer que esse pedacinho aqui vale 0,3707. Se nós quisermos falar, então, em chance, em percentual, a gente pode dizer aqui, então, que a probabilidade do comprimento dessa peça ser inferior a 3,8 centímetros é igual a 0,3707 ou, multiplicando por 100, nós temos 37,07% de chance de produzir uma peça com comprimento inferior a 3,8 centímetros. Então, esse é o primeiro caso da distribuição normal. Vejam que ele é o mais simples porque a gente foi direto, padronizou e foi direto na tabela.